qual a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio? Porque afinal de contas, tudo é dividendo, né? Tudo a gente recebe como dividendo. Mas qual a diferença, afinal de contas, e o que é mais vantagem para nós investidores? É mais vantagem quando a empresa nos paga juros sobre capital próprio ou quando ela nos paga dividendos? Eu quero mostrar para você aqui uma DRE para você entender, mas basicamente o que acontece é o seguinte, eu vou mostrar aqui na tela. O que acontece é que os juros sobre capital próprio é uma ferramenta contábil para que no final das contas a empresa pague menos impostos e nós, investidores, sejamos beneficiados com isso, tá? Então, de antemão, eu já deixo claro para você, é muito mais vantagem a gente receber juros sobre capital próprio do que dividendos. Ah, Leandro, mas o juros sobre capital próprio eu tenho que pagar 15% de imposto e renda e os dividendos são isentos. Ainda assim é mais vantagem a gente receber juros sobre capital próprio e eu vou explicar para você o porquê. Como é mais vantagem a gente receber juros sobre capital próprio? Por que a empresa não paga logo tudo em juros sobre capital próprio e deixa os dividendos de lado? Porque existe uma limitação. Como se trata de um benefício e a empresa vai se beneficiar com isso, nós investidores vamos se beneficiar com isso, existe uma limitação. Então a empresa não pode pagar tudo em forma de juros sobre capital próprio, tá? Eu vou explicar um pouquinho dessas regras aqui para você entender. Então olha só. Primeira coisa para você entender, eu tenho aqui uma DRE, que é a demonstração de resultado de um exercício. Um escritório de contabilidade, né, de forma resumida, ele vai organizar a empresa dessa forma aqui. Então uma empresa, ela começa lá em cima, ó, com a receita bruta de vendas e serviços. E aí vai tirando, até que lá no final sobra o quê? O resultado, o resultado do exercício, que é o lucro líquido, né? É disso aqui que vem os dividendos. E todas essas linhas aqui no meio foram tirando, às vezes adicionando alguma receita nova, né? Então vamos lá. A empresa ela teve uma receita bruta, aí ela tirou desconto, tirou imposto, deu a receita líquida, tirou o custo do produto vendido, sobrou o resultado bruto, aí ela tirou mais algumas despesas e receitas operacionais ali, despesa geral, despesa com venda, despesa financeira, juros sobre capital próprio, já vou voltar aqui nele, continuamos, adiciona aqui receita operacional, tira despesa operacional e aí chegamos nessa linha aqui que é muito importante, o resultado antes do imposto de renda. Em cima dessa linha aqui, a empresa vai calcular quanto que ela deve pagar de imposto de renda e vai pagar lá para a Receita Federal aquele imposto de renda. E aí depois o que sobrar então, a gente vai adicionando e tirando mais algumas coisas aqui e sobra o resultado líquido, depois já do imposto de renda. Veja que ponto interessante, o juros sobre capital próprio, ele está antes da linha de imposto de renda. Significa então que a empresa ela pode lançar o juros sobre capital próprio como custo. E como ela vai lançar o juros sobre capital próprio como um custo, ela vai diminuir o valor dessa linha de resultado antes do imposto, para que ela pague menos impostos, certo? Então eu vou dar um exemplo prático para você aqui. Imagine que a gente começa aqui uma empresa com uma receita bruta de R$1 milhão. Ó, a receita bruta lá foi o que vendeu, né, todas as notas fiscais emitidas, faturado lá, R$1 milhão. Aí a gente vem descontando, não pagamos juros sobre capital próprio. Vamos considerar que juros sobre capital próprio foi zero aqui, nesse primeiro exemplo. Vamos descontando. Chegamos aqui no resultado antes do imposto de renda, deu R$300 mil. Então, começamos com 1 milhão, tira, sobrou 300 mil na linha que a gente vai pagar aqui o imposto de renda. A base de cálculo vai ser 300 mil, né? Então, se a empresa paga lá 34%, por exemplo, de imposto de renda, vai dar 34% sobre 300 mil. Vai dar mais ou menos ali uns 100 mil reais de imposto, né? Agora, vamos imaginar que, ao invés dessa empresa deixar zerada a linha aqui de juros sobre capital próprio, ela fez um pagamento de 100 mil reais em juros sobre capital próprio. Poxa, se ela fez um pagamento de 100 mil reais em juros sobre capital próprio, essa linha aqui embaixo de resultado de exercício, o resultado antes do imposto de renda, não vai mais ser de 300 mil. Ela vai ser de 200 mil reais agora. E essa vai ser a base de cálculo de imposto de renda.
Então, se a empresa paga 34% de imposto de renda, aqui geralmente é meio que padrão aí as empresas de capital aberto, 34%, né? Então, os 34% vão incidir sobre os 200 mil e não mais sobre 300 mil. E aí 34% em cima de 200 mil, eu estou falando de 68 mil reais. Então, ela deixou de pagar 100 mil reais de imposto e passou a pagar agora 68 mil reais, certo? E aí, depois, então, é que vai chegar lá no lucro líquido e vai ser feita a distribuição de dividendo. Então, veja que é um mecanismo para a empresa reduzir a quantidade de imposto que ela paga. Porque quando ela paga o juros sobre o capital próprio, entra como uma despesa e a gente diminui a linha, o peso da linha, que é a base de cálculo para o imposto de renda. E agora você deve estar se perguntando, pô, Leandro, mas por que é mais vantagem, por que é mais vantagem para nós investidores e também para a empresa quando ela distribui juros sobre capital próprio? A empresa, você já pode ver aqui, ela vai pagar menos imposto de renda. Agora, para a gente, veja que o lucro líquido que sobra para ser feita a distribuição de dividendos, ele vem depois que os impostos são pagos. Então, quando uma empresa ela não tira como custo lá em cima o juros sobre capital próprio e ela deixa maior a linha de base de imposto, a gente vai pagar mais imposto para o governo e vai sobrar menos lucro líquido para distribuir em forma de dividendo. Aí a gente recebe esse dividendo isento de imposto de renda. Porém, a empresa já teve que pagar 34% de imposto de renda. Se a empresa ela distribui antes da base de cálculo de imposto de renda, nós vamos ter que pagar 15% sobre esse dinheiro que a gente está recebendo em forma de juros sobre o capital próprio. Só que o que sobra Só que a gente está pagando 15%, mas a gente vai economizar 34%. Entendeu? Então vamos imaginar que uma empresa ela vai dar esse exemplo que eu dei aqui. A empresa vai dar 300 mil de lucro. Se ela não distribui nada em forma de juros sobre capital próprio, a base de cálculo vai ser 300 mil. Em cima desses 300 mil, vamos supor que ela pague ali 100 mil mais ou menos em imposto de renda, vai sobrar 200 mil reais para distribuir em forma de dividendos. Agora, se a empresa ela já distribui 100 mil reais em juros sobre capital próprio, nós vamos ganhar ali esses 100 mil, vamos pagar 15 impostos de renda, vai sobrar 85 mil reais para a gente, né, que somos acionistas que a gente já está recebendo. E aí a base de cálculo, lá embaixo, vai ser 200 mil reais. A empresa vai pagar 34% em cima desses 200 mil ali, que vai dar ali mais ou menos 68 mil reais, né? E aí vai sobrar ali, né? Então 200 menos esses 68 vai sobrar 132 mil. Então a gente vai receber 132 mil em dividendos, se a empresa distribui todo esse lucro aí, né? Um payout de 100%. Somando com os 85 que a gente já pegou lá em cima, líquido do juros sobre capital próprio, vai dar ali mais ou menos 212 mil, eu acho que é, né? Se não me falha a memória aqui. 212 mil nós vamos receber. E veja que se ela não tivesse distribuído juros sobre capital próprio, nós teríamos que pagar imposto sobre os 300 mil, que daria 100 mil, e sobraria 200 para distribuir. Então, o fato de ela ter pago juros sobre capital próprio, no final das contas, sobrou mais dinheiro para nós. Então, é mais vantagem que a empresa pague juros sobre capital próprio, tanto para a empresa quanto para nós acionistas, beleza? E aí tem uma regra, né? A empresa ela não pode distribuir mais juros sobre capital próprio do que 50% das reservas de lucro ou do lucro do último exercício, né? Então tem essas regras de limitação aí que o contador vai avaliar, e sempre que uma empresa ela distribui juros sobre capital próprio, pessoal, ela está distribuindo o máximo possível dentro da regra, porque é uma forma de economizar imposto e renda. A única situação que uma empresa não distribuiria juros sobre capital próprio é se o imposto de renda que ela paga depois da base de cálculo for menor que 15%. Aí não compensa, tá? Aí compensa ela não distribuir juros sobre capital próprio, vamos pagar esse imposto depois da linha da base de cálculo, porque daí nós vamos economizar mais.
Então, sempre um bom contador, ele vai fazer a melhor estratégia para cada empresa. E nós, investidores, vamos acabar nos beneficiando com isso, tá? Então, essa é a diferença aí dos dividendos e juros sobre capital próprio. Tudo entra como indicador de dividend yield na empresa.